verdade ou mentira? Qual é a sua escolha? No momento crucial, você diria verdade ou você falaria uma mentirinha branca? Vamos descobrir o que a Bíblia nos fala acerca dessa questão e quais são as consequências que a gente traz para a vida da gente com a mentirinha branca. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo aí em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5, versículo 19. 2 Reis, capítulo 5, versículo 19, a Bíblia diz assim: Eliseu lhe disse, vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, seu moço, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo, eis que meu senhor impediu a esse Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou, vai tudo bem? Nós vimos essa palavra ontem, o shalom, que é uma pergunta, vai tudo bem? Está feliz com as escolhas que está fazendo, com as decisões que tomou, tem paz na mente, está próspero, está tudo indo de vento em polpa, está bem? Olha aqui a decisão que agora que o Geazi vai tomar. Ele respondeu, tudo vai bem, meu senhor, tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer, ou seja, olha o Geazi mentindo, hein? Ele está dizendo que Eliseu mandou ele falar. Olha bem, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã, se servido tomar 2 talentos, instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais levaram diante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu, de onde vens, Geazi? Primeira mentira foi lá. Porque chegou 2 profetas lá. Agora Eliseu está fazendo uma pergunta para ele, a segunda mentira. Está vindo de onde, Geazi? Respondeu-lhe, teu servo não foi a parte alguma. Não foi em lugar nenhum, nem saí daqui. Porém lhe disse, porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para si vestes, olivais, vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Olha onde a mentira levou Geazi. Quantas pessoas arrumaram problemas graves para a sua vida por consequência da mentira. A mentirinha branca. Após Deus ter curado Naamã, Eliseu despede. Mas antes de Naamã ir, eu quero retroceder para que você me entenda aqui nessa devocional dessa manhã. Havia uma serva que a Bíblia não cita o nome, uma empregada, uma funcionária na casa de Naamã. E essa menina, percebendo que Naamã estava acometido por lepra, hoje conhecido também como hanseníase, uma doença que lesa o sistema nervoso e onde a pessoa perde a sua sensibilidade.
Quantas pessoas hoje não estão leprosas espiritualmente, já não sentem mais a presença de Deus, são insensíveis à voz de Deus, à palavra de Deus, ao chamamento de Deus para a sua vida? Quantas pessoas não perderam a sua sensibilidade? Mas essa menina, mesmo sendo escrava, ela se permitiu ser bênção na vida de Naamã. E disse para ele: Naamã, lá em Israel tem um homem que pode fazer a diferença na sua vida. Então eu aprendo um negócio interessante com essa menina. Porque o que ela está me mostrando aqui é que o testemunho dela dentro daquela casa era muito bom. Mesmo como escrava, o seu caráter não foi comprometido. Mesmo ela estando numa situação talvez aquém do que ela mereceria estar, ela decidiu ser bênção. Ela decidiu ser canal de bênção na vida daquele Ciro. Então, a Bíblia, quando me mostra isso, eu cito Isaías, capítulo 8, versículo 20, que diz: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Ou seja, o que eu falo tem que estar alinhado com aquilo que eu prego, com aquilo que eu vivo. Antigamente se falava: fulano, você tem que pregar aquilo, viver aquilo que você prega. Eu tenho que pregar aquilo que eu vivo. Porque a maior pregação é a minha vida, é o meu testemunho, é o meu caráter. Então, quando nós olhamos para essa questão aqui, então nós percebemos essa menina se permitiu ser bênção. E agora aqui nós vamos começando então a entender o cenário. Naamã era, vamos hoje analisar, ministro de defesa de uma grande potência. Lá fora, ovacionado pelo povo. As pessoas batiam continência para Naamã. Todo mundo queria ser como ele, da porta para fora. Mas quando Naamã entrava a porta dentro, quando ele tirava o paramento de guerra, o que se via? Um homem debilitado, um homem doente, um homem leproso. Então eu vejo que da porta para fora, Naamã era um cara bem sucedido, era um homem de sucesso. Mas da porta para dentro não se podia dizer o mesmo. Então eu quero dizer para você que Deus quer fazer de você, de mim, um herói lá fora, mas um campeão dentro de casa. Porque as batalhas mais relevantes não são aquelas que a gente perde na rua, no trabalho, lá entre os amigos, mas aquela que nós estamos perdendo dentro da nossa casa, com a nossa família. Imagine você dentro da sua casa e não podendo se relacionar com as pessoas. Essa era a condição de Naamã. Então, se ele deu atenção para aquela jovem, então eu aprendo um princípio aqui ainda nessa introdução. A vida daquela menina era muito bem observada dentro daquela casa. Ela era uma pessoa que a palavra estava alinhada com as suas ações, com o seu testemunho. Então lembre-se, a nossa vida está sendo observada o tempo todo, ok? Lá em Atos 17:11, os crentes de Bereia eram mais prudentes ou mais nobres que os de Tessalônica, porque eles recebiam a palavra com muita alegria. Mas depois eles conferiam para ver se de fato as coisas eram daquela forma. Então a nossa vida está sendo observada. Não, ele falou, agora vamos conferir. Não, ele pregou esse negócio aí, vamos olhar se isso tem base bíblica, se ele não está distorcendo o texto, se ele não está colocando o texto aí a seu bel prazer. Vamos analisar. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, a Bíblia diz que, visto nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, olha, devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Nós estamos sendo observados, ok? Então lembre-se disso.
Foi o que nós vimos na narrativa do texto. Eliseu falou: por um acaso eu não fui com você? Eu não estava lá com você quando você pegou do dinheiro, das roupas? Então a pergunta que eu quero fazer aqui é a pergunta do tema: verdade ou mentira? Qual é a sua escolha? Qual é a sua opção? Falar a verdade ou falar a mentira? Quando Geazi se encontra com Naamã, ele vai mentir por 3 vezes. Aqui, como já foi lido aqui no texto. No versículo 22, olha bem. Ele respondeu: tudo bem, meu senhor. O meu senhor me mandou dizer que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. 3 em 1. Mentiu. Está mentindo. O problema da mentira é o que o salmista Davi declara no Salmo 42, versículo 7. Um abismo puxa outro abismo. Sabe qual é o perigo da mentira? É porque a gente sempre tem que contar uma mentira nova para disfarçar a mentira anterior. Porque a gente não lembra dos detalhes. Então a gente sempre cria um fato novo, a gente sempre está ampliando, né? A gente está sempre trazendo mais enredo para a mentira que a gente contou. Então é o que o salmista está dizendo: olha, um abismo puxa outro abismo. Uma mentirinha puxa outra, que puxa outra, e depois o negócio toma uma proporção que não dá para controlar. Então a primeira mentirinha dele foi: meu Senhor me mandou dizer. E aqui me chama a atenção agora para alguns pregadores do Evangelho, para alguns pastores, para homens aí que se dizem de Deus e que estão falando coisa que Deus não falou. Você já viu aquele negócio assim: Deus está me mandando falar com você agora, e eles entonam a voz, muda até a voz. E Deus está me mandando te dizer. E Deus lá do céu está assim, ó. Estou mandando, não, falei nada disso aí não. Isso é carne pura. Tem isso na Bíblia? O meu negócio é Bíblia. Se a Bíblia está falando, eu fico caladinho. Mas lá no livro do profeta Jeremias, 14, 15, diz assim: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei. Adivinhação é o que eles profetizam. Eles estão dizendo que não haverá fome nem espada nessa terra, mas a fome e a espada morrerão esses profetas que estão profetizando mentiras em meu nome. Irmão, cuidado com essa profetada. Deus fala, não tenho dúvida, tá? Deus usa quem quer, quando quer, a hora que quer. Eu não entro no mérito disso. Ele é soberano. Mas tem uma galera aí falando que Deus está falando, e Deus não está falando é coisa nenhuma. Você sabe qual é a maior revelação de Deus para mim e para a sua vida? Está aqui, ó. É a palavra. Essa aqui é a verdade absoluta. Está aqui. Agora esse negócio aí, não, que Deus está revelando para mim. Bom, vamos ver se Deus está revelando mesmo? Vamos analisar a vida dessa pessoa, o testemunho dela, o caráter. Vamos ver se ela é isso tudo aí que Deus pode falar? Eu não tenho dúvida. Mas quando a pessoa vira e fala, agora não sou eu, agora é Deus que está falando. Ô irmão, isso é muito sério. É muito sério. Cuidado. Segunda mentira. Chegaram 2 membros de um grupo de profetas da região montanhosa lá de Efraim. Chegaram aí. Então, né, nos pegaram desprevenidos. Então eu estou vindo aqui para ver se dá para rolar aí uns 30 quilos de prata, que é mais ou menos isso aí em peso ali, que ele conseguiu de Naamã. Olha bem, terceira mentirinha que ele vai contar. Então ele gostaria que o Senhor desse uns 30 quilos de prata e umas 2 mudas de roupas finas. Esses 30 quilos de prata, na Bíblia NTLH, na linguagem de hoje, vai descrever 30 quilos de prata na Bíblia linguagem de hoje.
Então, olha bem, sequenciazinha de mentira. O Senhor me mandou dizer, não mandou nada. Chegaram 2 profetas da região de montanhosa de Efraim, não chegou nada, e o meu Senhor lá gostaria que o Senhor desse. Eliseu nem estava sabendo. Aí vem a pergunta: vale a pena mentir? Qual é a consequência do meu ato? O que a mentira pode gerar em mim? Irmão, se nós observássemos a Bíblia, nós não cairíamos no erro que muitas pessoas já caíram e trouxeram sobre si mesmas males. Nós vamos ver que séculos mais tarde, séculos depois, Ananias e Safira vão incorrer no mesmo erro. Quando as pessoas estavam vendendo as suas propriedades, levando dinheiro e depositando aos pés dos apóstolos, Ananias e Safira também venderam uma propriedade, mas omitiram o verdadeiro valor. E o que aconteceu com eles lá em Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 11? Morreram. Morreram por causa de quê? Porque não deram tudo? Não, morreram por causa da mentira. Pedro falou, vocês podiam ter ficado com tudo. O dinheiro era todo de vocês, Ananias. Eram todo de vocês, Safira. Vocês não precisavam dar nada, não. Ninguém é obrigado a dar nada. Alguém fala assim, não, porque a Bíblia obriga, tem que dar o dinheiro. Não, não tem, você dá se quiser. Não é obrigatório. Você faz se quiser fazer. Eu não vejo um texto aqui que sai uma arma e bota na cabeça de ninguém e diz, você tem que fazer. A Bíblia diz, traga. Agora você traz se quiser. Tudo na Bíblia, meu irmão, você faz se quiser fazer. Não tem nada aqui que diz assim, você é obrigado a fazer. Se não fizer, chama a polícia. Não. Eu posso optar por não fazer. É uma escolha minha. Agora eu tenho que arcar com as consequências das escolhas que eu faço. Muitas bênçãos de Deus eu deixo de colher pelo simples fato de também negligenciar algumas coisas. Dizer, não, isso aqui eu não quero. Isso eu não vou fazer. Eu não vou entregar. É meu dinheiro, eu não vou. Direito seu. A questão aqui de Ananias e Safira é exatamente isso. Eles podiam ter chegado, ô Pedro, nós vamos dar só a metade. Nós só vamos dar 2% desse negócio aqui, dessa propriedade. Mas mentiram. Foram lá como se estivesse dando um valor, mas na verdade o valor deveria ter sido outro. Como todos os outros estavam fazendo. Então cuidado, porque aqui no caso de Ananias e Safira, gerou o quê? Morte. Gerou morte. Uma mentira. Que não foi nem falada. O ato foi mentiroso. Então mentira não é só falar. Tem gente que vive uma mentira. E tem gente que mente tanto que ele passa a acreditar que a mentira dele já é verdade. De tanto que mente. Diz uma história que o cara estava passando assim na rua e ele era muito mentiroso. E todo mundo sabia que ele mentia mesmo. E aí disseram para ele assim, ô fulano, chega aí, conta uma mentira nova para nós hoje. Aí ele gritou lá, que isso rapaz, hoje não dá não, a coisa agora é séria. A mãe de fulano de tal morreu, eu tô com pressa, eu tô indo para lá. Ele falou, que isso rapaz, sério, tô indo para lá, não dá para mexer com esse trem de brincadeira hoje não. E aí aquelas pessoas que estavam lá falaram para as outras, falaram, rapaz, a mãe de fulano morreu. Mas como assim? Não, fulano passou aqui agora, a gente brincou com ele aqui para ele contar uma mentira para a gente. E ele falou que não dá, hoje não dava, porque ele estava indo na casa do fulano que a mãe de ciclano tinha morrido. E aí juntou uma turma e foram. Quando chegou lá, estava todo mundo bem, todo mundo rindo, brincando. Falou, mas vem cá, o fulano não morreu não? Mas não, você está doido? Tá vivo aqui, ó. Filho, ó. Chama aí, ô mãe. Mas não, meu filho. Mãe. Mais tarde, aquelas pessoas com raiva. Fulano, como é que você conta uma mentira daquela, rapaz? Com um negócio desse. Ah, mas não foi o que vocês pediram? Vocês falaram para mim? Conta uma mentira aí. Eu contei. Tem gente que é tão profissional na mentira que quando ela falar uma verdade, as pessoas não saberão se deverão acreditar ou não. A Bíblia é muito clara. Deixe cada um, querido, a mentira e fale a seu próximo a verdade.
A verdade é o que tem que sair da minha e da sua boca. Então, olha bem aqui. E aí, então, eu começo a fazer algumas perguntas para você que está aí do outro lado. Pergunta número 1. O que leva uma pessoa a mentir? Por que a pessoa mente? O que leva alguém a contar uma mentira? Em vez de chegar lá e falar, não, é assim, foi assim, 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 e infelizmente eu fiz. A verdade é essa aqui. Por que as pessoas mentem? O que leva alguém a mentir? Penso eu aqui. Você pode ter até argumentos melhores que os meus. Mas vamos lá. Eu penso, por que uma pessoa mente? Vergonha de assumir o que acabou de fazer. Nossa, se alguém souber que eu fui capaz de fazer um negócio desse, gente, que vergonha. Fulano, você fez? Claro que não. Você está louco? Você acha que eu teria capacidade de fazer um negócio desse, ridículo assim? Então, por que as pessoas mentem? Vergonha de assumir o que acabou de fazer. Mentem. Mentem. Ah, meu irmão, as coisas estão complicadas, hein? Não teve vergonha para fazer. A vergonha é só para assumir. Nossa, você viu fulano? Ele teve a capacidade de fazer um negócio desse. Você esqueceu que em João 8,44 diz que vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o vosso Pai Celeste? Ele foi homicida desde o princípio e ele nunca se firmou na verdade. Quando ele profere a mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então quem mente é filho de quem? Do diabo. Então, querido, cuidado com a mentira. Cuidado, porque a mentira pode complicar a sua vida. Então nós vemos isso aqui, ó. Mentira. O que leva uma pessoa a mentir? Primeiro, mentir, a vergonha de assumir o que fez. E segundo, pastor, o que leva uma pessoa a mentir? Medo. Mente-se por medo. Em Gênesis 3, do 8 ao 10, Adão, onde você está? Ah, Senhor, eu vi que eu estava nu e fiquei com medo e me escondi. Ah, por que você viu que você estava nu, Adão? Não, é porque a mulher que o Senhor me deu. A culpa é dela. Ela me deu do fruto e eu comi. Mas a culpa é dela. O medo nos faz esconder. O medo fez Adão se esconder. O medo nos faz mentir. O medo faz a gente falsificar a nossa identidade. Indo como eu sou, ninguém vai me aceitar. Então eu finjo ser quem não sou. E se esquece que mentira não é só falar, é viver. Tem gente que vive uma vida de mentira. A vida da pessoa é uma farsa. Ela não se sustenta por si só. Meu irmão, essa é uma vida que não vale a pena ser vivida. É uma mentira. Tem gente que, misericórdia, vale a pena? Não vale. Vemos o medo e a vergonha estampada na cara de Pedro. Você quer ver? Em Mateus capítulo 26. Vamos lá. Mateus capítulo 26. Nós vamos ver aqui o medo e a vergonha de Pedro. Mas por que medo? Por que vergonha? O que estava acontecendo? Qual era o cenário? Mateus 26, versículo 69. Mateus 26, 69 diz assim: Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: Também tu estavas com Jesus o Galileu. E ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Não sei do que você está falando. Não, você andava com esse Jesus aí. E ele falou: Não sei do que você está falando. Isso é verdade ou é mentira? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei.
E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Aqui tá, ó. Por que o Pedro mentiu? Medo. Medo de também ser preso. Medo de também ser açoitado. Um homem que diz há pouco: estou pronto, Senhor, para ir com o Senhor para a prisão, para a morte, para o que deve é. Eu estou pronto. E agora, de repentemente, o Pedro está mentindo. E ele está mentindo por quê? Medo. Por que as pessoas mentem? Vergonha de assumir o que acabaram de fazer. Por que as pessoas mentem? Por medo. Por medo. Por isso as pessoas mentem. Quero ler mais um texto. Esse está em Marcos. Marcos capítulo 8. Só para consubstanciar o que já foi dito. Marcos capítulo 8, versículo de número 38. Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Cuidado para você não negar, não mentir por vergonha. Você é evangélico? Eu vou na igreja, né? Eu vou lá, é legal. Minha mãe vai, o pessoal lá vai, tem uns amigos que vai, então eu vou com eles. Se você o negar, você também será negado. Pedro negou por medo e por vergonha. Não, ainda jogou praga ainda. Presta atenção, gente, o cara andou sobre o mar. O cara estava em todas. Do círculo de amizade, Pedro era um dos mais chegados. E na hora que o negócio apertou, por medo, ele mentiu. Você conhece alguém que mente por medo? Vai, fulano, conta agora. Não, não é bem assim, não. Não, fulano, fala aí, ué. Fala a verdade. Não, porque, rapaz, fala, isso vai dar problema, vamos largar isso para lá. Aí não fala a verdade por quê? Por medo. Uma certa feita, eu fui pastor numa cidade e alguém estava fugindo. E algumas pessoas queriam pegar essa pessoa para agredi-la fisicamente. E ela entrou dentro de uma farmácia que pertencia a um senhor, a um cristão verdadeiro. Esse fato aconteceu. E esse homem entrou e falou: pelo amor de Deus, me ajuda, porque eles estão querendo me bater. E aí os homens chegaram nessa farmácia e disseram assim para o dono da farmácia, que era evangélico: fulano de tal entrou aqui? Aí o dono da farmácia tinha duas opções, sim ou não? Mentir? Não, não entrou não, eu nem vi. Ou falar a verdade, entrou. Mas tem uma terceira saída? Sim ou não? Tem como ele falar e não se comprometer com a verdade? Quando a coisa boa a gente fala. Dá até o nome. Se não me trai a memória, é o irmão Flauzino. Ele não mentiu. E ele virou para aqueles homens na porta do seu estabelecimento e disse assim: olha, não me envolvam em problemas e encrenca de vocês. Por favor, se vocês não estão aqui para serem atendidos, para consumir alguma coisa, por favor, dê licença do meu estabelecimento. Ele mentiu? Não. Precisou expor o homem? Não. Então, irmão, a saída, quando você é perguntado acerca de algo sério que você não pode falar, você não precisa mentir. Você tem que ser inteligente. Você quer ver um outro dado agora na Bíblia? Eu te dei um que aconteceu. E esse homem foi extremamente sábio em sua resposta. Um outro foi com o profeta Samuel.
Quando Deus falou a Samuel, Samuel, vá até a casa de Jessé e unge lá, porque um dos filhos de Jessé será o novo rei de Israel. Na hora Samuel falou, Senhor, se Saul me perguntar para onde eu estou indo e eu falar que eu estou indo para a casa de Jessé para ungir o novo rei, ele vai me matar. E Deus virou para ele e falou assim, quem foi que te disse que você tem que contar tudo? Sabe qual que é o problema das pessoas, meu irmão? É porque você responde mais do que te perguntam. Você não aguenta ficar de boca fechada. Olha o que Deus vai ensinar para Samuel. Quando Saul te perguntar para onde você vai e o que você vai fazer, você vai dizer para ele, estou indo na casa de Samuel e eu vou lá para sacrificar. E ele ia sacrificar? Ia. Era mentira? Não. Agora, tem que contar tudo? Tem gente que parece jornalista, tem que dar informação de tudo. Irmãos, nós temos a mente de Cristo, vamos acordar. Vamos acordar. Ah, pastor, eu não posso mentir. Então eu contei tudo. Você é linguarudo, você é uma pessoa que não tem bom senso, você é uma pessoa que gosta de conversa fiada. Não, eu sou sincero, não, você é língua grande. Penso eu que quando você morrer, a probabilidade do teu corpo ir de Scania, de carreta, para o cemitério é grande, e o corpo de Fusca. Então nos falta hoje é sabedoria. Sabedoria. Sabedoria que está faltando. Tem crente que dá informação da vida de todo mundo. Ô fulano, você está sabendo de ciclano? Não, não estou sabendo. E se não é coisa boa, eu não gostaria de saber também. Não é melhor? Mas tem gente que não aguenta, não é verdade? Gosta de estar ali no meio desses negócios. Gente, isso não é para nós. Isso não é para o povo de Deus. Amém? Tem gente que tudo que é fofoca, mentira, conversinha, tá. Aposto que o fulano tá nisso, não tá? Aí alguém fala, tá. Porque já está atrelado àquela pessoa esse tipo de coisa. Essa pessoa não pode ser você. Amém? Essa pessoa não pode ser você não, meu irmão. Nós temos a mente de Cristo. Por que as pessoas mentem? Vergonha de assumir o que fez. Mentem por medo da consequência do ato. Mentem por quê, pastor? Desejo de aparecer. Ou mentem para obter algum benefício. Por isso que as pessoas mentem. Só para aparecer. Só para falar assim, estou melhor que todo mundo. Mas é mentira. Mentem para ganhar um valor. Não, porque esse meu negócio aqui foi feito em tal lugar. Isso aqui é especial, isso aqui é muito caro. Porque isso aqui eu não comprei onde ele comprou, não. Ele comprou ali, não foi? Foi, pois é. Não, esse meu aqui, ó, é diferente. Esse aqui eu comprei em tal lugar. Mentira. Só para obter lucro. Só para ganhar vantagem. Irmão, acorda. Mentira traz consequência. E não são boas as consequências. A mentira, se prejudicasse só o mentiroso, beleza. O problema é que arrebenta com a família toda. A sentença que Geazi ouviu, caso você não se recorde, eu leio para você de novo aqui, ó, para você. Olha aqui. 2 Reis 5, 27. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua descendência para sempre. Ô irmãos, se o problema aqui do Geazi fosse só para ele, ok. Mas olha, ele comprometeu a descendência dele toda por causa de quê? Uma mentira. Uma mentira. Se fosse só o mentiroso que levasse tinta, bacana, mas não, a família toda. Irmão, raciocina aqui nesse exemplo que eu vou te dar. Que o Senhor repreenda. Mas vamos pressupor que alguém da sua família foi preso. É só aquela pessoa agora que está presa? Não, a família inteira está presa com ele. Mesmo estando aqui do lado de fora.
Porque agora o pensamento gira tudo lá. Como é que ele está? Será que está sendo bem cuidado? Será que está maltratado? Será que está acontecendo alguma coisa com ele? Será que ele está bem? E agora já ninguém mais tem alegria, ninguém tem mais prazer, porque não é só a pessoa que está presa, ela prendeu a família inteira com ela agora atrás das grades. O problema de uma ação nossa é que não será apenas nós os comprometidos, a nossa família vai embarcar junto. A nossa família vai sofrer junto. Por causa de uma mentira que Geazi pregou agora, a família dele inteira agora está comprometida. Agora você pode estar se perguntando, mas pastor, tudo bem, fulano da minha família cometeu erros, ela falhou. Eu vou pagar a conta, pastor? Aí, meu irmão, nós vamos para a Bíblia. A Bíblia é fantástica. Lá no livro de Êxodo, lê comigo, vamos lá. Êxodo, capítulo 20, no versículo de número 5. Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Que talvez você pense, poxa, fulano da minha família que faz coisa errada, e eu vou pagar agora? Nós vamos pagar a conta? Todos nós agora vamos tomar prejuízo por causa de um? Porque a descendência de Geazi toda entrou na história. Mas o que a Bíblia diz acerca disso? Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, diz assim: não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Olha a sentença de Geazi, olha. Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Olha bem, alguém comete uma infração até a terceira e quarta geração. Agora, olha o versículo 6. Mas faço de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então a semente de vida ela é maior que a de morte. Olha, vamos fazer lá aqui num linguajar bem claro para você entender o que está na Bíblia. Ah, fulano que chupou, um exemplo. Fulano é que chupou limão e eu é que estou sentindo amargo? E aí agora Deus vem dar um parâmetro a isso. A alma que pecar, essa morrerá. Esse ditado aí não vai se ouvir mais aqui em Israel. Fulano é que plantou e agora é nós é que somos obrigados a colher. Não, esse provérbio não vai acontecer mais aqui. Isso, no meio do nosso povo, não tem mais. Agora, é quem pecar, paga a conta. Olha para você ver como que Deus ele é justo nessa questão. Então, cuidado com o que você planta, porque a sua família pode colher. Ok? Cuidado com o que você está plantando, porque a sua família pode vir pagar a conta. Lá em Ezequiel, capítulo 18, diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai também é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Olha aí. Versículo 19, de Ezequiel 18. Mas dizeis, porque não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente não morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Então, nós estamos vendo isso aqui, olha. Todas as almas são do Senhor, mas aquele que peca morre. Então, o que eu aprendo? O que está em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Pois agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nenhuma condenação há para quem? Para quem está em Cristo. Paulo escrevendo ao Romanos aí, capítulo 8. Então o que eu estou aprendendo aqui? Geazi trouxe maldição para toda a sua descendência,
por causa de uma mentira. Como é que eu quebro essa maldição? Aceitando a Cristo como meu Salvador. Quando eu aceito a Jesus como Salvador, a maldição na minha vida ela é quebrada. Aquilo que os meus antepassados escolheram, eles colheram. Eu e a minha descendência não vamos colher. E o interessante é que quando a gente observa isso lá no contexto no Antigo Testamento, de Êxodo 20, versículo 6, até 1000 gerações, ou seja, eu aceitei Jesus, 1000 gerações a partir de mim serão abençoados por minha causa. A minha filha aceitou a Jesus, 1000 gerações agora é a partir dela. O filho dela aceita a Cristo, é 1000 a partir dela. Então você percebe que a semente de bênção ela é muito maior que a semente de maldição? A bênção quebra a maldição, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ah, meu irmão, não vale a pena mentir. Não vale. E nós vimos aqui as consequências da mentira de Geazi. Ele perdeu a oportunidade de ser o sucessor de Eliseu. E perdeu por quê? Ganância. Perdeu por quê? Focou a grana. Quando você olha lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos que se enveredaram por esse caminho trouxeram sobre si muitos males. O dinheiro não é ruim. O dinheiro é ok. O problema é o amor ao dinheiro que gera problema. O amor ao dinheiro gerou no coração de Geazi ganância. O amor ao dinheiro gerou no coração de Geazi a mentira. A mentira. Ele podia ter falado a verdade: olha, Eliseu, você não quis, mas eu quis. Então eu fui lá e eu pedi para mim. Talvez a pena seria menor. Talvez a consequência existiria, mas seria diferente. Não, eu não fui em lugar nenhum, nem saí daqui. Tem gente que mente com um cinismo tão grande que você olha na pessoa, você está vendo que ela está mentindo. Irmãos, não é para mim e para você esse tipo de coisa. Uma bênção que é conquistada sobre uma mentira, ela não tem valor. Não presta. Eu tenho uma grana, mas não posso gastar porque foi adquirido de forma ilícita. Se as pessoas me verem agora com esse negócio aqui, como é que eu faço? Então não vale a pena. O leproso naquela época, além de ser discriminado, era desprezado. Quando alguém via algum leproso chegando, já gritava logo, já tirava-se pedra, sai daqui. Era tratado como um lixo humano. Até hoje, em algumas cidades do nosso país que ainda tem algumas colônias de hanseníase, a gente percebe que ainda existe uma certa discriminação. Você imagina nesse tempo que não havia tratamento. Hoje a gente sabe que não pega. Se tiver que fazer o tratamento, está tudo tranquilo. Mas e naquele tempo? E por consequência de quê? Poxa, eu fiquei leproso por causa de uma mentira? Eu caí nessa situação porque eu não falei a verdade? Irmão, João 17 diz o quê? Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é o quê? Ela é a verdade. Vamos pegar o que a Bíblia fala sobre isso. Vamos focar no que diz a palavra. João 8,32. Conhecerei, pois, o quê? A verdade. A verdade faz o quê? É libertadora. Em 2 Coríntios 13:8, também fala sobre a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. É a verdade. É o que nós precisamos não só falar, eu preciso viver essa verdade na minha vida. A verdade dita e vivida por Eliseu configura um vívido contraste com a vida e a mentira de Geazi. É o que a gente viu. Cuidado com a mentira, porque ela pode destruir a sua vida. Pode destruir relacionamentos. Mentiras já tiraram vida de pessoas.
Eu sou sincero, não, seja sábio. Nós temos a mente de Cristo. Nem sempre filho de peixe é peixinho, pode ser traíra. Entendeu? Cuidado. Cuidado. Judas viveu uma vida perto de Cristo e mesmo assim o traiu. Viver uma vida perto de Jesus não significa que você seja dele. Viva a verdade, fale a verdade. A verdade, ela é libertadora. Quando você diz a verdade, você rasga a cédula que pende contra você. Então não vale a pena mentir. Diga sempre a verdade. A verdade, ela é fantástica. Viva a verdade. Eu quero caminhar aqui para o final dizendo para você: você não ganha nada com a mentira. Você só perde. Ninguém quer ficar perto de gente mentirosa. Cuidado com fulano. Você já viu isso? Cuidado com fulano, hein? Isso é mentiroso. Isso é perigoso. O negócio é, isso aqui. Ela faz um monstro do negócio. Ela maximiza de um jeito que misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. E que deixemos a mentira. E cada um, como disse Paulo, fale a verdade ao seu próximo. Agora, quero encerrar te dando um conselho. Verdade não é verdade dita de qualquer jeito e em qualquer tom. Verdade é dita com sabedoria, no tempo certo e com a tonalidade certa. Porque senão você bloqueia. Ok? Pensa nisso. Não, verdade é eu falo mesmo. O meu negócio é a verdade. Toma aí, fulano. Pá. Não, não é assim que funciona. Você pode ganhar uma pessoa, ou você pode perdê-la. Depende de como você fala. Ok? Então, lembre-se disso aqui. Verdade não é verdade dita de qualquer jeito. Tem que ser dita com sabedoria e no tempo certo.